A morte de São José é um dos maiores mistérios da fé cristã. Está oculta, silenciada, esquecida das Escrituras, mas não esquecida por Deus. E esse silêncio carrega um significado profundo, que poucos compreendem. Ele não morreu em batalha, não foi martirizado, não teve uma despedida honrada nos evangelhos. O homem justo que criou Jesus em seus braços simplesmente desaparece da narrativa bíblica. Isso não é acaso, é revelação. O silêncio sobre a morte de José não é vazio, é cheio de sentido. Não é omissão, é proteção divina, porque Deus esconde aquilo que é precioso, Ele guarda no secreto aquilo que carrega uma unção especial. E hoje você vai entender porque o fim da vida de São José foi ocultado aos olhos do mundo e o que isso diz sobre sua própria vida. Sim, você que muitas vezes sente que sua história está passando despercebida. Você que ama, serve, cuida, mas parece invisível. Você que faz tudo em silêncio, esperando que Deus veja, porque o mundo não vê. Essa mensagem é para você, porque o mistério da morte de São José se conecta com o mistério da sua existência. Há poder na missão silenciosa, há glória no oculto e há proteção no anonimato. Talvez Deus esteja calando algumas respostas na sua vida, não por desprezo, mas por amor. Ele pode estar te escondendo porque quer te guardar, porque há coisas tão sagradas em você que não podem ser expostas. E hoje, ao desvendarmos esse mistério sagrado da morte silenciosa de José, você vai começar a entender os silêncios de Deus na sua própria história. Mas antes de mergulharmos nesse estudo revelador, eu te convido a fazer um gesto de fé e compromisso. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo". Isso não é só um comentário, é um testemunho, é uma maneira de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero aprender, eu quero ouvir tua voz hoje. E clique agora no botão de curtir. Ao fazer isso, você estará ajudando esta palavra a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Quando você curte, o YouTube entende que este conteúdo é importante e começa a distribuí-lo para outras vidas que talvez estejam pedindo por um sinal. Sim, ao fazer isso você está evangelizando. Que honra a sua! Parabéns por esse ato de fé. Agora, se você ainda não está inscrito neste canal, pare por um instante e se inscreva. Isso é mais do que seguir um canal. É uma forma de dizer: eu quero caminhar com Deus todos os dias, eu quero continuar aprendendo, eu quero manter acesa essa chama. Este canal é a igreja de muitos que estão distantes de uma congregação física. Pessoas doentes, isoladas, em luta espiritual, que encontram aqui um abrigo, uma direção, um alívio. Ao se inscrever, você se torna parte de algo maior. Você entra para uma família espiritual e se você já é inscrito, saiba que você é uma peça essencial nesta obra de Deus. A cada estudo, milhares de pessoas se unem em oração, em reflexão, em comunhão. E hoje você é uma delas. A Bíblia nos ensina que o que é feito no secreto, Deus recompensa em público. José viveu no silêncio e Deus o exaltou como o pai do Redentor. Há uma lição nisso para mim e para você. E não se esqueça, a penúltima lição deste estudo pode conter a chave para uma bênção que você tem orado em silêncio há muito tempo. Por isso, fique comigo até o fim. Deus pode usar exatamente essa parte para falar com você. Agora, respire fundo e prepare o coração. Vamos juntos entrar neste mistério profundo. A morte oculta de São José seria um simples silêncio ou uma proteção divina? O que esse mistério tem a ver com a sua vida, com seu chamado, com suas lágrimas secretas? Você vai descobrir agora, porque só quem vive em silêncio entende a linguagem do céu. Número 1. O silêncio que protege. A ausência de José em Caná. A primeira aparição pública de Jesus acontece em Caná da Galileia, numa festa de casamento.
Ali, Maria está presente, Jesus também. Seus discípulos já o acompanham. Mas José não está. O carpinteiro justo que criou Jesus como pai não é sequer mencionado. E isso, meu irmão, minha irmã, não é um detalhe irrelevante. É uma ausência que fala, uma ausência que ensina. Uma ausência que, quando observada com olhos espirituais, revela o cuidado de Deus com os que Ele ama em silêncio. Por que José não foi visto em Caná? Por que, após o episódio de Jesus aos 12 anos no templo, José desaparece da narrativa bíblica? Terá ele morrido antes de Jesus iniciar sua missão? Essas são perguntas que o texto sagrado não responde diretamente. E talvez, justamente por isso, a resposta esteja escondida nas entrelinhas do agir de Deus. José cumpriu sua missão com fidelidade. Foi guia, protetor e modelo de obediência. Quando o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, ele não questionou. Levantou-se e agiu. Quando teve de fugir para o Egito com Maria e o menino nos braços, não hesitou. Foi um homem de ação, movido pela fé. E justamente por ter feito tudo no oculto, Deus o honrou da maneira mais divina possível, escondendo seu fim dos olhos do mundo. Não como quem apaga uma história, mas como quem guarda um tesouro. Há joias que são preciosas demais para ficarem expostas. E José, na sua simplicidade, foi uma dessas joias. A Bíblia, ao não registrar sua morte, não o apaga. Pelo contrário, o coloca em um nível de reverência que ultrapassa a curiosidade humana. O silêncio sobre sua partida é, na verdade, um véu de honra lançado pelo próprio Deus. Você já pensou que o silêncio de Deus em sua vida pode não ser rejeição, mas proteção? Há momentos em que pedimos visibilidade, mas Deus nos oferece esconderijo. Buscamos reconhecimento e Ele nos entrega paz. José não precisou ser aplaudido para ser lembrado no céu. Ele não esteve em Caná, mas esteve no céu observando cada passo de Jesus. Às vezes, o maior privilégio não é estar presente, é ter cumprido sua missão e poder descansar. Muitos de nós queremos servir a Deus, mas temos medo de sermos esquecidos. Queremos fazer o bem, mas tememos que ninguém veja. José nos ensina que o céu inteiro vê, que o Pai que te vê em secreto te recompensará, que a ausência terrena pode ser, na verdade, presença gloriosa diante do trono, que o maior reconhecimento não é o que se recebe dos homens, mas o que se recebe de Deus em silêncio. Imagine uma semente plantada. Ela desaparece da vista assim que toca o solo. Durante dias, semanas, ninguém a vê. Parece que morreu, mas ali no escuro da terra ela está viva, está crescendo, está criando raízes, está sendo preparada para romper a superfície e florescer. Assim também é a vida daqueles que, como José, vivem escondidos em Deus. Se José não aparece em Caná, é porque sua missão já havia sido cumprida. Ele preparou Jesus para aquele momento. Seu trabalho silencioso deu frutos. E talvez esse seja o chamado de muitos de nós: preparar, edificar, amar e deixar que o nome de Cristo cresça, mesmo quando o nosso não for mencionado. É fácil querer ser Pedro, João, Paulo, homens que deixaram palavras registradas, feitos reconhecidos. Mas talvez Deus te chamou para ser como José, o justo silencioso, aquele que ouve Deus no íntimo, que se move com sabedoria, que protege sem precisar ser visto e, acima de tudo, que confia no invisível. Você está disposto a ser invisível para os homens, mas inesquecível para Deus? Essa é a pergunta que ecoa quando lemos sobre José e não o encontramos mais nas páginas sagradas. Sua ausência é uma pregação, uma declaração do céu. Eu guardo os meus em silêncio, eu os escondo do mal. Eu os retiro na hora certa. Número 2. O pai do silêncio, o perfil espiritual de José. Antes que o silêncio envolvesse José como um manto sagrado, ele já carregava dentro de si o dom mais raro entre os homens, o silêncio interior.
Aquele silêncio que não grita, não exige, não disputa. O silêncio que ouve antes de falar, que ora antes de agir, que ama antes de ser amado. José não era um homem invisível, era um homem discreto. E essa é uma diferença enorme diante de Deus. Porque aos olhos do céu, os discretos carregam autoridade que os barulhentos jamais entenderão. Quem era esse homem que Deus escolheu para ser pai do seu filho? O que havia em José que fez o Criador confiar em suas mãos o Salvador da humanidade? A resposta não está apenas no que ele fez, mas em quem ele era. Um justo, um servo fiel, um homem de espírito manso e coração firme. Um homem que entendeu que obedecer é mais poderoso do que aparecer. Desde o início, José mostrou ser alguém guiado pelo céu. Quando descobriu que Maria estava grávida, pensou em deixá-la secretamente. Não quis expô-la, nem condená-la. Antes de qualquer intervenção divina, ele já agia com compaixão. E quando o anjo apareceu em sonho, ele não resistiu, não pediu sinais, não questionou, apenas creu e obedeceu. Quantos de nós hoje conseguiríamos agir assim? Num tempo em que todos querem provas, confirmações, garantias, José apenas escutou a voz de Deus e confiou. Ser justo nos dias de hoje é carregar dentro da alma uma voz que o mundo não escuta. É ter a coragem de seguir a direção divina, mesmo quando ela parece contrária à lógica humana. José nos mostra que os grandes atos de fé não precisam de plateia. A grandeza espiritual não se mede pelo volume da oração, mas pela profundidade da obediência. Você já parou para pensar em quantas vezes José se calou para preservar a paz? No nascimento de Jesus em Belém, ele não teve onde deixar sua família, mas não murmurou. No Egito, fugindo como exilado para salvar o Filho de Deus, ele não acusou o céu. De volta a Nazaré, vivendo no anonimato enquanto criava o Messias, ele não exigiu reconhecimento. José vivia o que muitos falam: seja feita a tua vontade. Mas ele vivia em silêncio. A alma de José é como um campo recém-arado, calmo, discreto, mas fértil. Um lugar onde Deus podia semear confiança, e talvez esse seja o convite para você hoje. Que tal silenciar o coração barulhento e preparar o solo da sua alma? José não precisou de cargos, nem títulos, nem holofotes. Ele foi pai, como ninguém mais foi. E isso bastou para o céu considerá-lo digno. Muitos esperam sinais poderosos de Deus para se mover. José nos ensina que a fé verdadeira se move antes do sinal visível, porque crê na promessa invisível. Ele não viu o futuro, mas sustentou o Salvador nos braços. Não entendeu tudo, mas carregou o Verbo encarnado pelas estradas de Israel. Seu legado está nos gestos simples, nas madrugadas em que velava o sono do menino, nos reparos silenciosos da carpintaria, nos olhares para Maria, cheios de fé e cumplicidade. A espiritualidade de José está no cotidiano, e é aí que muitos de nós tropeçamos. Quantas vezes você já subestimou sua caminhada com Deus por parecer comum demais? Mas José prova que o ordinário, quando entregue nas mãos de Deus, se torna extraordinário. Ele transformou a madeira bruta em abrigo, o suor do rosto em pão, a simplicidade da vida em templo sagrado. É possível que hoje você esteja vivendo uma rotina repetitiva, sem grandes milagres visíveis. Mas talvez o maior milagre esteja justamente aí, no fato de você continuar firme, mesmo quando ninguém vê. De você seguir amando, mesmo quando não recebe. De você continuar crendo, mesmo quando Deus parece calado. José não foi um pai qualquer. Foi escolhido, separado, santificado em seu silêncio. E por isso, Deus o escondeu. Porque há coisas que, uma vez expostas demais, perdem o brilho. Deus guardou José não como quem ignora, mas como quem protege. Há pedras que ficam mais preciosas quando ficam longe do toque humano. Assim é a alma do justo.
Se a ausência de José nos evangelhos finais é um enigma, então o perfil que ele deixa antes de desaparecer é uma bússola espiritual. Ele é um convite à santidade cotidiana, uma inspiração viva para aqueles que querem ser fiéis sem precisar ser famosos. Um exemplo para os pais que lutam em silêncio, para os maridos que sustentam o lar com dignidade, para os servos que preferem o altar do quarto ao palco das redes. Você está disposto a ser como José? Não ter respostas para tudo, não ter reconhecimento imediato, mas confiar até o fim, porque quem confia no invisível carrega em si a essência do eterno. José não escreveu cartas, não fez discursos, não realizou milagres, mas cuidou daquele que faria tudo isso. E por isso o céu o considera indispensável. Se hoje você se sente esquecido, subestimado ou deixado de lado, talvez o Espírito Santo esteja sussurrando algo ao seu coração. Você não está esquecido, você está guardado, você não foi deixado de lado, você está sendo preparado. José viveu assim, e o legado dele nos alcança até hoje, mesmo sem uma única palavra registrada da sua boca, porque sua vida inteira foi uma pregação silenciosa, e o céu ouviu tudo. Erdut, número 3, quando o céu se cala, a pedagogia divina do silêncio. Há silêncios que machucam, e há silêncios que ensinam. O silêncio que envolve São José é desse segundo tipo. Não é vazio, não é frio, é didático, revelador. Deus não desperdiça silêncio. Quando ele não fala, está formando. Quando não responde, está moldando. E a ausência de registro sobre a morte de José não é um erro dos autores sagrados. É uma escolha pedagógica do Espírito Santo. Porque existem coisas que não se explicam com palavras, apenas com o exemplo. Porque Deus escolheu não revelar como e quando José morreu. Porque esse justo, tão próximo do Filho de Deus, teve um fim envolto em mistério. Talvez porque o Pai estava ensinando algo mais profundo do que o evento em si. Talvez porque há lições que só se aprendem quando os céus se silenciam diante dos homens. O silêncio de Deus não é desatenção, é treinamento. Assim como o professor se cala durante a prova, o pai se cala em momentos que exigem crescimento. E José, sendo homem de fé madura, soube atravessar esse silêncio sem perder sua devoção. Ele viveu seus últimos anos fora dos registros humanos, mas jamais esteve fora do olhar divino. Isso nos mostra que ser aprovado por Deus é mais importante do que ser notado pelos homens. Há pessoas que passam a vida inteira esperando que Deus fale, que um profeta confirme, que uma revelação aconteça. Mas há momentos em que o próprio silêncio de Deus é a revelação, uma confirmação de que você já sabe o que deve fazer. Uma permissão para amadurecer sem precisar ser guiado por mão visível. José entendeu isso. Quando o anjo parou de falar, ele continuou andando. Quando os sonhos cessaram, ele permaneceu fiel. Você consegue continuar obedecendo mesmo quando Deus está em silêncio? Essa é a marca do servo maduro. Muitos amam quando sentem, mas poucos continuam amando quando não sentem mais. José nos ensina a permanecer mesmo sem aplauso, mesmo sem novidade, mesmo sem manifestações visíveis. Ele nos mostra que a maturidade espiritual não se revela no monte, mas no deserto. Não na glória, mas na perseverança. E é justamente na ausência de palavras que a alma do crente aprende a escutar melhor. Quando as distrações cessam, quando a multidão se vai, quando os holofotes se apagam. A alma começa a perceber aquilo que antes não podia ouvir. José talvez tenha morrido antes do primeiro milagre público de Jesus. E isso, longe de ser uma tragédia, é uma lição de humildade. Nem todos estão chamados a ver o fruto de sua obediência. Alguns apenas semeiam e partem. Mas no céu são contados entre os grandes. Você está preparado para ser uma semente que não verá o jardim florescer, mas mesmo assim continuará sendo fiel?
O mundo nos ensina que sucesso é ser lembrado, reconhecido, exaltado. Mas o céu ensina que sucesso é cumprir sua missão até o fim, mesmo que ninguém veja. José nos aponta esse caminho, um caminho estreito, escondido, mas profundamente glorioso aos olhos de Deus. O silêncio sobre a morte de José também aponta para algo mais profundo, a paz. Porque Deus só retira seus servos quando estão prontos, quando sua missão já foi completa, quando já ensinaram com a vida tudo o que precisavam ensinar. José não precisou falar para impactar. Sua morte silenciosa é como uma cortina que se fecha suavemente, deixando atrás de si um cenário carregado de sentido. Não há tumulto, não há tragédia, há entrega, há confiança. Pense num instrumento afinado. Quando está perfeito, o músico o guarda. Não porque está quebrado, mas porque já cumpriu seu papel naquela melodia. Assim também é o servo fiel. Quando Deus nos silencia, pode ser porque Ele nos afinou tanto, que agora pode nos guardar. José foi assim, silenciado pelo tempo, mas guardado pela eternidade. E não pense que o silêncio de Deus é sinal de distância. Muitas vezes, Ele está mais perto no silêncio do que nas palavras. Como um pai que segura o filho chorando no colo, mas não diz nada, apenas abraça. Assim é o Senhor com os seus justos. Ele não precisa sempre falar para estar presente. O coração que ama reconhece a presença mesmo sem palavras. É preciso confiar mais na presença de Deus do que na ausência de sinais. José não teve profecias sobre sua morte, mas ele teve paz. Ele viveu em obediência até o fim. E isso nos ensina que morrer em Deus é mais importante do que morrer sendo visto. Que o céu valoriza aquilo que o mundo ignora. Que os justos são celebrados, mesmo no silêncio. Você se sente esquecido por Deus? Tem orado, clamado, esperado, e parece que o céu está mudo? Talvez este seja o momento em que Deus está te chamando a crescer. A confiar sem ver, a caminhar sem mapa, a adorar sem confirmação, porque isso é fé, e a fé agrada ao coração do Pai. Foi assim com José, e é assim com aqueles que desejam andar com Deus, mesmo quando Ele não está visível. Permita que o silêncio te transforme. Não resista, não fuja. Há coisas que só nascem no escuro, a maturidade que só floresce no vazio, e a fé que só é real, quando não depende de palavras, mas de confiança. José não foi enterrado com multidões chorando, nem com honras de rei. Mas cada passo que deu em silêncio ecoa até hoje no céu, e sua ausência nos ensina mais do que muitos discursos, porque Deus fala, até mesmo quando escolhe calar. Se você sente que está sumido, esquecido, invisível, lembre-se de José. Talvez Deus te retirou de certas situações porque Ele já viu que sua missão ali terminou. E Ele tem algo mais preparado, algo eterno, algo que não depende da opinião dos outros, mas do aplauso silencioso dos céus. Não tenha medo do oculto. Não rejeite o silêncio. Deus está nele. E às vezes o maior milagre acontece quando ninguém vê. A maior cura, no momento em que tudo parece parado. O maior gesto de amor, no silêncio da ausência. José viveu assim e foi exaltado dessa forma, porque o justo vive pela fé. E quem vive pela fé aceita até mesmo não ser lembrado, desde que Cristo seja exaltado. Se Caná marcou o início do ministério público de Jesus, então o silêncio sobre José também marca o início da nossa compreensão espiritual. A de que Deus fala, mesmo quando cala, age, mesmo quando esconde, ama, mesmo quando nos retira de cena, porque o Pai nunca deixa de ver, nunca. Número 4. A presença no invisível. José e a construção do invisível eterno. Nem sempre aquilo que não se vê é ausente. E nem sempre aquilo que é esquecido pelos homens é esquecido por Deus. Quando olhamos para a vida de São José após a infância de Jesus, vemos o que parece ser um sumiço,
mas na verdade é uma revelação. Uma revelação de como Deus age nos bastidores da história. José desaparece das páginas da Bíblia, mas permanece gravado nas páginas do céu. E é justamente nesse invisível que sua presença se torna ainda mais poderosa. Como é possível alguém ser tão importante e mesmo assim permanecer escondido? Porque José representa todos aqueles que trabalham em silêncio, que constroem sem alarde, que sustentam com fé e não recebem aplausos por isso. Quantas mães, quantos pais, quantos intercessores existem que oram em segredo, que sustentam seus lares com lágrimas e renúncia, que seguram o mundo em oração, mas não aparecem? José representa cada um deles. Ele é o símbolo sagrado do servo que ama sem ser visto. Há uma nobreza na vida oculta que o mundo moderno não compreende. Vivemos numa geração que grita por atenção, que busca visibilidade, que se mede por seguidores e curtidas. Mas o céu mede os homens por outra régua. Deus valoriza o que é feito no secreto. Ele honra o joelho dobrado no quarto, a fidelidade mantida em silêncio, o sacrifício que ninguém vê. José não precisou de palco. Sua vida foi altar. Pense em um alicerce. Ele é a parte mais essencial de uma construção. É ele que sustenta tudo. Mas ninguém o vê. Ninguém entra numa casa e elogia o alicerce. Todos comentam as paredes, os móveis, a decoração. Mas sem o alicerce, nada disso ficaria de pé. José foi o alicerce da infância de Jesus. Foi o fundamento silencioso de uma história de salvação. Ele esteve na base e, por isso, desapareceu no topo. O invisível que sustenta o visível. Você já se sentiu assim? Como alguém que faz muito, mas ninguém nota? José nos consola. Nos lembra de que aquilo que é feito diante de Deus nunca é perdido, nunca é inútil, nunca é ignorado. Há recompensas que o mundo não pode oferecer, porque são reservadas ao trono. São bênçãos que não chegam por reconhecimento humano, mas por aprovação divina. A grandeza de José não está em discursos, nem em milagres. Está na solidez do seu caráter, na firmeza do seu sim a Deus. Ele não foi escolhido por acaso. Deus olhou o coração de um homem que seria capaz de suportar o peso de criar o Redentor, não com palavras, mas com presença, não com fama, mas com exemplo. José formou Jesus com suas atitudes, com o som da sua vida, não da sua boca. E isso fala muito mais do que muitos sermões. Há uma espiritualidade escondida na rotina que poucos percebem. José é o santo da carpintaria, do dia comum, do trabalho honesto, da fidelidade sem plateia. Quantos de nós conseguimos manter a fé, mesmo nos dias iguais, sem emoções, sem sinais, sem eventos marcantes? José conseguiu. Ele transforma o cotidiano em culto. Ele mostra que a presença de Deus não se manifesta apenas nos grandes milagres, mas nos pequenos gestos de amor e dever. Imagine a mão de José guiando os primeiros passos do menino Jesus. Imagine seus olhos vigiando o sono do Salvador. Imagine suas mãos calejadas, preparando o pão de cada dia, ensinando ao Filho de Deus a dignidade do trabalho. Essa imagem é uma das mais comoventes da fé cristã. O Deus encarnado sendo guiado por um homem simples, mas cheio do Espírito. Não há glória maior. E ainda assim, tudo isso foi feito no anonimato. Você consegue ver a glória de Deus no meio da sua rotina? No cansaço do trabalho, no cuidado com a família, nos pequenos gestos diários? Se não consegue, peça hoje que o Espírito Santo abra seus olhos, porque a presença de Deus não se limita ao templo. Ela transborda no lar, na oficina, na rua, na cozinha. José viu a glória de Deus crescer diante de seus olhos, entre uma ferramenta e outra, e isso mudou tudo. Ser como José é aceitar não ser celebrado, e ainda assim se alegrar. É não ser lembrado, mas continuar presente. É viver sem recompensa humana, confiando que o céu está tomando nota de cada detalhe.
José nos ensina que o invisível é onde o eterno acontece, porque tudo que o mundo celebra é passageiro, mas o que é construído no secreto permanece para sempre. Não há registro de lamentos na vida de José, nenhuma queixa, nenhuma dúvida, apenas silêncio, trabalho e fé. E isso é um convite para você hoje. Talvez Deus esteja te chamando para ser presença no invisível, para viver uma fé profunda que não precisa de palco, para edificar vidas com o exemplo, para deixar marcas eternas, mesmo que ninguém saiba o seu nome. O mundo precisa de mais Josés, de mais servos escondidos que sustentam o reino sem buscar glória, de mais pais espirituais, de mais homens e mulheres que preferem ser colunas do que vitrais, que sustentam em vez de brilhar, que guardam em vez de exibir, que constroem no espírito e deixam que Deus escreva a história. Se você tem vivido dias em que parece que tudo o que faz é ignorado, lembre-se disso. O céu sabe seu nome, o céu conhece suas orações, o céu vê o que ninguém mais vê, e como José, você pode estar ausente nos olhos do mundo, mas totalmente presente no coração de Deus. Número 5. O último silêncio, a honra do invisível. Se você chegou até aqui, saiba, você faz parte de um grupo raro. Poucos terminam o que começaram. Poucos permanecem até o fim quando o assunto é fé, reflexão e transformação interior. Mas você ficou. E por isso, eu te digo com o coração cheio de alegria, você é um escolhido, não daqueles que buscam a fama espiritual, mas daqueles que escutam a voz de Deus, mesmo quando ela vem no vento suave do silêncio. São José não precisou de palavras para ser eterno. Não precisou de público para cumprir seu chamado. E hoje, você também não precisa de aplausos para ser precioso aos olhos de Deus. Você só precisa seguir firme, silencioso, obediente, porque os céus celebram mais a perseverança escondida do que o brilho momentâneo. E por ter chegado ao final deste estudo, eu quero que você comente aqui embaixo a frase: "Sou presença mesmo no invisível". Isso será como uma senha espiritual, um sinal de que você não só ouviu, mas entendeu. E eu vou saber que você é um desses que caminham pela fé e não pela aparência. Se essa mensagem falou com você, não aguarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o silêncio de Deus também é cuidado, que a ausência de respostas não significa abandono, que viver escondido pode ser uma forma de proteção divina. Envie para quem serve em silêncio, para aquela mãe de oração, para o pai cansado que não tem respostas, para o jovem que acha que não tem voz. Seja um canal de consolo, seja ponte. E se ainda não é inscrito neste canal, eu te peço, com carinho, mas também com firmeza, inscreva-se agora. Não como um clique qualquer, mas como um passo de fé. Porque este canal não é só conteúdo, é abrigo, é direção, é mesa posta para quem anda faminto. Quando você se inscreve, você está dizendo ao céu: eu quero continuar crescendo, quero estar mais perto, quero ouvir mais. Não permita que a correria do mundo te desconecte do que Deus está fazendo aqui. A fé, como uma fogueira, precisa ser alimentada. Se você parar, ela se apaga. Mas se continuar, mesmo com pequenas fagulhas, o fogo arderá de novo. Sinta-se parte dessa comunidade, sinta-se acolhido, sinta-se lembrado. E para você que já é inscrito, parabéns. Você faz parte de algo que vai muito além da internet. Você é parte da igreja que se reúne, onde 2 ou 3 se conectam para ouvir a voz de Deus, mesmo que em silêncio. Continue com a gente. Há muitos outros estudos preparados com oração, com zelo e com verdade. Agora, enquanto a música deste vídeo continua tocando, não saia imediatamente. Fique mais um pouco, feche os olhos, permita que esse momento seja como um altar. Fique em silêncio, deixe a presença de Deus tocar o que as palavras não alcançaram. E se sentir no coração, diga algo a Ele. Um obrigado. Me ajuda,
um eu estou aqui. Mesmo que seja com lágrimas, Deus entende. Não interrompa, não quebre essa conexão. Porque às vezes o último minuto é quando Deus fala mais alto. Que o mesmo Deus que honrou o silêncio de José, honre o seu. Que o invisível da sua vida se torne um testemunho eterno diante do trono. Paz em Cristo e até o próximo estudo.